Abençoados e abençoadas, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos já começar na palavra. Quero dar boa-vinda a todos vocês que estão aqui, a você que está em casa ou no escritório, você onde você estiver, ao alcance da nossa voz, pelo canal do YouTube. É um prazer tê-lo conosco nesta noite, onde estaremos tratando da palavra de Deus em relação ao Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da graça do Senhor Jesus. E o tema de hoje é uma pergunta, né? A alma do homem, ela é imortal? A alma do homem é imortal? Porque a Bíblia diz que quando o corpo morre, desce ao pó e o espírito volta para Deus. E essa alma vai para onde? Ela é imortal? Ela vai para o inferno? Ela vai para o Gehenna, caso a pessoa tenha cometido algum delito? Ou ela vai para o céu? Como é que vai ser alma e espírito no céu? Vai haver essa dupla situação de alma e espírito no céu? Como é que é isso? Então hoje nós estaremos falando disto, aclarando aqui os abençoados, para que não haja nenhuma dúvida. Estamos vivendo esse momento de reforma, não é? Saindo do sistema denominacional, evangélico, e estamos absorvendo o Evangelho da graça, o Evangelho da incircuncisão, que dentro daquilo que eu aprendo e creio é incontestável em relação a todo o lixo que está sendo falado e noticiado no meio de comunicação de massa, principalmente pelos líderes que pedem muito dinheiro e, em função disso, estão dando qualquer tipo de alimento para essas pessoas que estão necessitadas de um socorro, de uma libertação, de uma cura ou de uma bênção, uma dádiva divina. Então nós vamos começar lendo 1 Tessalonicenses, carta de Paulo, capítulo 5, o verso 23. Você que está em casa, se quiser nos acompanhar, é só você pegar a sua Bíblia e ler conosco esse texto. Estou com a Bíblia aqui aberta, no capítulo 5, e o verso é o 23. Que diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz assim: antes de entender bem o conceito que vamos abordar nesse texto, é importante nós falarmos da diferença entre os filhos da perdição e os filhos da salvação. Há algumas correntes aí fora que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, que aqueles que são do Senhor não se perdem, e existe uma corrente que diz que se perde salvação sim. Então a salvação não se perde quando a gente obedece, quando a gente observa o que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu, por muitos anos, vivi, preguei, ensinei que se perde salvação e que qualquer pessoa, qualquer ser humano, uma vez se arrependendo, ela pode ser do Senhor. Eu tinha essa concepção dentro de mim, pela cultura que eu herdei, pelo que eu estudei, pelo que eu li, mas depois, confrontando o Evangelho de Paulo, né, as 14 epístolas do apóstolo Paulo, eu não pude continuar crendo dessa forma, e hoje eu me sinto muito à vontade para falar desse tema sem nenhum problema, esperando até questionamentos, perguntas, né, para sermos aclarados. É isso? Então, uma pergunta que se faz muito aí fora é a seguinte: o animal, ele é um corpo almático, ou ele tem espírito? O animal tem espírito? O que rege a vida dele? Ele é constituído de quê? De corpo e alma? O animal tem alma? O pássaro tem alma? Alma é o quê? Vida? O que é isso? E se nós, que as pessoas, aquela corrente que acredita que a alma vai para o inferno, o espírito volta para Deus, como é que é isso? O espírito volta para Deus, que é o fôlego de vida, a essência da vida, e a alma vai ter o destino que ela escolher e tudo. Está aí aquele que serviu ao Senhor e que morreu e foi para o céu. A alma dele está onde? Está com o Senhor também? Aí vai juntar alma e espírito, vai ser uma mistura só. Como é que vai ser isso? A gente precisa fazer essas perguntas porque, né, se o espírito volta para Deus, que o deu, a alma vai para onde?
Se nós somos do Senhor, a alma vai para o céu, como é que vai ser viver alma e espírito ao mesmo tempo no céu? Como é que vai ser essa convivência? É possível isso? Então, esses questionamentos eu me fiz também e eu me senti no direito de pesquisar, e você que está me assistindo também tem todo o direito, os abençoados aqui também, mas vamos ver isso de forma bíblica. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 23, tem um dado interessante, que o apóstolo, que é da circuncisão, diga-se de passagem, Pedro viveu judaizante, né? 1 Pedro 1, 23. Ele foi discípulo de Jesus, mas pela própria boca dele, em Gálatas, no capítulo 2, ele vem afirmando que ele observava, cria e pregava e ensinava a lei de Moisés, não dentro da sua concepção absoluta, total, mas muita coisa ele usou e usa, né, na época dele, naquele tempo que fez necessário. Ele não tinha ainda a leitura de que o fim da lei era Cristo, né? O fim da lei foi Cristo. Ele não tinha essa ideia, então foi um pensamento judaizante, mas ele deixou registrado nessa passagem, que é muito interessante para o nosso aprendizado hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: sendo de novo gerados, não da semente o quê? Corruptível. O que é semente corruptível? Eu já falei que corrupção é o que se deteriora, o que se acaba, o que se destrói, né? O cadáver, por exemplo, que essa palavra significa carne dada ao verme, se decompõe, a corrupção do corpo, né? O envelhecimento, a destruição das células, isso é corrupção. Então, ele vem dizendo aqui, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível. Então, existe uma semente que é corruptível e existe uma semente que é incorruptível, que não se destrói. E ele diz assim: pela palavra de Deus viva e que permanece o quê? Para sempre. De novo, vou ler. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Tá? Então vamos colocar isso na mente: semente corruptível e semente incorruptível. Tá? Vamos pegar outro texto agora de João, também, que era judaizante. 1 João, capítulo 3. Depois de João, você pode passar aí algumas folhas, você vai ver no capítulo 3, no verso 9. 1 João 3, no verso 9, que diz: qualquer que é nascido de Deus não comete o quê? Pecado, porque a sua semente permanece aonde? Nele. E não pode o quê? Pecar, porque é nascido de Deus. Aí você diz assim: não, mas isso para mim não vale, eu sou pecador. Não. A palavra que está dizendo assim: qualquer que é nascido de Deus não comete o quê? Pecado. Qualquer que é nascido. Se você é nascido de Deus, é porque você foi gerado. E esta gestação espiritual, ela se deu depois da cruz. E é isso que Paulo veio falando ao longo dos anos em que ele viveu na terra. Desse novo nascimento, dessa nova maneira de viver, nessa nova maneira de pensar. Tá? Então eu falei aqui em 1 Pedro sobre a semente corruptível e a semente incorruptível, e João agora está dizendo que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Por que não comete pecado? Porque nós sabemos que em Colossenses diz que o Senhor Jesus, ele acabou com esse negócio do pecado, porque o pecado era uma dívida que nós tínhamos com Deus. Aí você fala assim: mas eu faço muita coisa errada. O erro que você faz, que eu faço, que nós cometemos, Paulo chama isso de quê? Obras da carne, Gálatas capítulo 5. Tá lá, são 18 adjetivos e coisas semelhantes, né? Então, todo mal está onde? Na natureza humana. Todo mal, diga, todo mal. Todo mal.
Então, diz a Bíblia também que a lei é boa, a lei é pura, a lei é santa. Mas nós não somos. O problema não é a lei. O problema é a carne, é a natureza humana, que não tinha jeito. E Jesus fez o quê? Jesus veio reconciliar, trazendo o novo de Deus para nós, que é esse filho novo aqui, é essa semente nova aqui. Tá? Então, no Espírito eu sou perfeito. No Espírito eu sou perfeito. Mas a minha natureza humana não concorda com isso. Por isso que Paulo vem dizendo que há uma briga constante entre esses dois pensamentos, o espiritual e o humano, o carnal. Então a carne, ela quer nos levar para o mal, a prática do mal, e o espírito para as coisas de Deus. Esse confronto, ele é diário. E por ser um confronto, nós precisamos de salvação dessa natureza humana. Então o Evangelho da Graça veio trazer a receita, o modelo, o manual para se administrar essa natureza humana. Certo? Vamos então lá para Hebreus, capítulo 2, verso 14. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Depois vamos para 1 Coríntios. Tá? Hebreus, capítulo 2, já é conhecido nosso, esse texto, né? E visto como os filhos participam, o verbo aqui está no presente, participam de carne e do sangue, também ele participou, ou seja, nós participamos de carne e sangue, porque estamos nesse corpo, nessa natureza humana, estamos vivos. Então nós estamos participando de carne e sangue, certo? Ele também participou. Quem que participou? Jesus. Jesus de Nazaré. Participou. Por quê? Porque ele não participou mais, porque ele morreu e ressuscitou. Aí diz aqui, ele participou das mesmas coisas, para que pela morte dele, aniquilasse o que tinha o império que? Da morte, isto é, o diabo. Então, eu sempre explico aqui que o Senhor Jesus, ele aniquilou o diabo que estava na regência do império que? Da morte. Mas o império da morte está sem regente. Significa dizer que esse império de morte existe. Está sem liderança. Mas que ele existe, existe. Mas por que que existe? Porque ainda estamos neste corpo aqui. Porque Jesus disse, Paulo falando, que a última coisa a ser destruída vai ser o quê? A morte. Para que haja o quê? A transformação. Para aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Aí estaremos plenos para sempre. Quem está entendendo até? Está difícil de entender isso? Vamos para frente. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Olha, aqui começa a nossa palavra de hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando que essa igreja de Coríntios foi uma igreja muito problemática, uma igreja neófita. Paulo teve muitos problemas com essa igreja e ele dedicou muito tempo ensinando. 1 Coríntios 15, 45. Então veja bem, diz aqui o seguinte: assim está também o que? Escrito. Então para nós só vale o que está o quê? Escrito. Se não tiver escrito, mano, não vale. O primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. Quem foi feito alma vivente? O primeiro Adão. O último Adão o quê? Espírito vivificante. Jesus. Certo? Então, o primeiro Adão, alma vivente. O segundo o quê? Espírito vivificante. Então, presta atenção, que aqui é uma chave hermenêutica. Você precisa entender isso aqui. Então, se nós temos ou herdamos a natureza adâmica, significa que nós herdamos um corpo almático. Entendeu ou não? Deu para entender isso ou não deu? Um corpo com alma. E o espírito?
Aonde estava o Espírito? Esse Espírito, que é o novo de Deus, chegou só depois da ressurreição de Cristo. Então, quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, ele trouxe essa nova vida a todos nós. Porque Paulo, ele entendeu que nós estávamos o quê? Mortos para o pecado. Capítulo 7 de Romanos, nós vamos ver isso lá na frente, mas agora não. Tá? Então vamos lá para o Salmo 103. Perdão. 1 Coríntios ainda, capítulo 5, verso 47. Que diz: o primeiro homem, da onde? Da terra. É terreno. O segundo homem, o Senhor, é da onde? Do céu. Entendeu ou não isso aí? Está claro ou não está? Diga, o primeiro homem. O primeiro homem É da terra. da terra. O segundo é do céu. É do Senhor. É do Espírito. Então aqui, ó, você precisa entender isso. Que você é uma nova criatura em Cristo, uma nova pessoa no Espírito, mas que ainda habita no corpo. Eu disse aqui que nós somos um espírito vestido de carne e não carne vestida de espírito. A carne se santifica? Não. Romanos 4,17, Paulo vem falando. Eu sei que isto é, que em mim, na minha natureza humana, não habita o quê? Bem algum. Não existe a possibilidade de melhorar isso. Então, se Deus, ele trouxe para nós o Evangelho da Graça, ele não ia trazer esse Evangelho da Graça vestindo, ou trazendo, ou incorporando nessa natureza falida, contaminada, viciada. Não, ele tinha que fazer o quê? O novo homem. Agora tem um detalhe. Lá em Romanos, no capítulo 12, verso 13, verso 2, Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Então, não adianta a pessoa, com a sua força, suas energias humanas, conhecimento humano, querer agradar a Deus. E aí você pode colocar aí toda a forma de ensino que humanamente se pode ter, pesquisas científicas, estudo de todas as formas, histórias, por quem já passou, não mexe, não move nada em relação ao agradar a Deus. Esta informação que eu estou dando a vocês, há mais de 2000 anos atrás, já tinha sido dada. Aí Paulo vem falando sobre a plenitude dos tempos lá na carta deles aos Efésios. Mas hoje nós estamos falando de alma. A alma, ela é eterna ou ela é temporal? Vamos continuar, que estamos descendo mais um degrauzinho para aprofundarmos nesse assunto. Salmo 103. Salmo 103. Você me perdoe? Vamos para ler primeiro, para a gente pontuar Romanos 8, 29, para a gente seguir. Romanos 8, 29. Nós lemos aí em 1 Coríntios 15, 47, que um é da terra e o outro é da onde? Do céu. Do céu, certo? Romanos, capítulo 8, verso 29, carta de Paulo. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre o quê? Muitos o quê? Irmãos. Olha o que Paulo está dizendo aí. Porque o que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Olha aí. Lembra que eu falei sobre a questão do Filho de Deus? Deu nome, tem gente que até agora está... Por que isso? Porque o próprio Deus desceu à terra para salvar a humanidade, na cruz. O próprio Deus desceu na terra. Só como é que Deus ia descer na terra? O que ele fez então?
que ele pensou? Ele falou assim, não, eu vou construir um corpo de uma virgem e vou habitar nesse corpo. O Deus Emanuel, o Deus conosco. Tanto que teve um abençoado lá, um discípulo dele, perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse o quê? Há tanto tempo estou convosco e não tenho desconhecido, quem vê a mim vê o Pai. E quem vê o Pai vê a mim. Então Jesus, ele não poderia revelar a sua identidade como Deus, porque desta maneira, aí Paulo fala assim, porque se o povo tivesse conhecido a Deus, através da pessoa do Senhor, Jesus de Nazaré, não teriam crucificado, porque como é que eles iriam crucificar a Deus? Esse texto, ele é interessante, porque tem muita gente que não entende isso, e Paulo fala assim, de outra forma, eles não crucificariam o Senhor. Por quê? Porque você vai crucificar a Deus? Não tem como. Então, o Filho de Deus é aquele corpo que ele usou, certo? Que ele usou, e que morreu e ressuscitou. Ressuscitou ou não ressuscitou? Está no corpo glorificado ou não está? Então, agora, esses filhos de Deus, eles têm a mesma composição, o mesmo DNA do Filho de Deus ressuscitado, e não o morto, não o Jesus de Nazaré. Não é mais Jesus de Nazaré, é o véu, é o Senhor Jesus ressuscitado. Então, Jesus de Nazaré, ele cumpriu a lei, o ressuscitado é conosco. Amém ou não? Amém. Deu para entender isso? Está difícil de entender ou não? Tá, né? Mas vamos para frente, nós vamos vencer essa batalha. Salmo 103, verso 1 diz o quê? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o quê? O seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Vamos lá. Por definição, todo ser humano é composto de dois elementos, o corpo e a alma. O corpo é a matéria e os que conecta com o mundo físico existente. A alma é a psique do homem. É a psique do homem. É a nossa personalidade humana, a nossa mente. Consequentemente, o elemento alma é o que possibilita a nossa aprendizagem. É por meio dele que processamos nossos sentimentos, paixões, angústias, raiva, alegria. No primeiro momento, a alma é apenas um fôlego de vida que inclui os animais, também possuem. Está aí respondido então que o animal tem alma. Mas nós, humanos, evoluímos de forma bem mais complexa. Nós nascemos com uma alma crua, ou seja, sem qualquer informação elaborada. Concorda ou não concorda? Um bebê, ele nasceu o quê? Cru. Não há nenhum tipo de informação ainda que ele tenha aprendido. Com o tempo, com o desenvolvimento da vida, ele vai absorvendo tanto coisas boas quanto as ruins. Aí, Paulo lá em Romanos, capítulo 3, diz que todos pecaram, destituídos estão o quê? Da glória de Deus, porque nasceram da herança adâmica. Tá? Então nós somos nascidos de Adão. A nossa natureza humana, ela é herdada de Adão. Jesus destruiu o diabo, mas o império de morte está aí. Está sem liderança, irmãos Augusto. E porque se Jesus destruísse o império de morte, teria que também nos destruir. Nós deveríamos morrer, temos que ser mortos. Mas, como ainda não é o tempo que Deus preparou, planejou para isso, Ele nos deu o quê? A firme âncora da alma, que é o quê? A palavra de Deus. Então, no Espírito, eu sou filho de Deus, sou eleito, sou predestinado, sou do Senhor, no Espírito, sou do Senhor. Amém ou não? Paulo vem dizendo que nós somos o mesmo Espírito no Senhor. Paulo vem dizendo que o Espírito de Deus comunica com o nosso, que somos o quê? Filho de Deus. Comunica com a alma? Não, comunica com o quê? Com o Espírito. Só que tem um detalhe: a semente corruptível não tem espírito. Aí é que está o cheiro.
da coisa, que são chamados na Bíblia de vasos de ira. Vasos de ira. Vamos ver isso? Romanos, capítulo 9. Vamos lá para Romanos, capítulo 9, verso 21 e 22. Diz assim, ó, o 20: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? É uma pergunta. E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos da ira, preparados para quê? Vasos da ira, Manel, preparado para perdição. Então, existem vasos preparados para o quê? Perdição. Se você quiser continuar, você vai entender isso aqui. Então, nós entendemos que, e aí eu fiquei muito tranquilo em relação a isso, porque eu gastei muito tempo da minha vida pregando e ensinando, sabe, a pessoas, e que hoje eu tenho total convencimento de que não eram do Senhor. Foi tempo gasto à toa. Investi muito, por muitos anos, em pessoas, achando tudo, mas hoje eu tenho essa conclusão de que não valeu a pena e foi um tempo perdido, porque eu não tinha essa informação e eu não tenho o poder e o direito de julgar quem quer que seja, nem você. Ninguém aqui pode dizer que numa discussão acalorada ou aflorada ou qualquer um outro incidente de ordem humana, de afirmar que essa pessoa é filha do diabo, filha da perdição. Não, nós não temos esse direito. Quem sabe é Deus. Agora, de antemão, nós, pela informação que temos da palavra de Deus, sabemos que tem pessoas que são vasos de ira, semente do diabo, semente do diabo. Vaso de ira preparado o quê? Para destruição, para perdição. Destruição. Não para perdição, para destruição. Tá? O que é isso? O que eu entendo como sendo isso aí? Um outro assunto que depois nós vamos explicar bastante aos abençoados. Veja bem que eu vou dizer aqui, isso cabe pesquisa, oração, tudo bem, nós estamos aqui para isso, nós não queremos enganar a ninguém. O conceito de diabo, de inferno, de Satanás, de demônio, Lúcifer, isso nós já temos falado aqui algumas vezes. Nós sabemos que no Velho Testamento não havia esse dualismo, tá? Não havia esse dualismo, mas nós sabemos que aquilo que aconteceu lá nos primórdios da história valeu, é verdade. Isaías, o profeta, ele deixou isso registrado, que Deus criou o destruidor para o destruir, certo? Mas não havia em nenhuma ocorrência do Velho Testamento, na igreja, principalmente na história dos hebreus, ninguém que tenha expulsado o demônio. Não tem nenhum registro bíblico que alguém tenha expulsado o demônio. Aí as pessoas pegam aquela parte de Davi e Saul, que Davi tocou a harpa e o espírito mal que estava em Saul se afastava. Só que as pessoas não lêem o contexto. O contexto diz que Deus tirou o espírito e colocou o quê? O espírito mal em quem? Em Saul. Quem é que colocou o espírito mal em Saul? Deus. Foi Deus. Foi Deus. Ele tem poder ou não tem? Tem. Tem. E Davi, ele expulsou o demônio tocando, né? Imagina se a moda pega hoje. O diabo vai sair no louvor, na dança. Sai! É uma confusão que tem aí. A questão de inferno, eu expliquei que o Senhor Jesus de Nazaré, ele veio num corpo hebreu, de uma família hebreia, judaica,
certo? Para cumprir o quê? A lei. A lei. A lei. O povo de Israel havia passado por muitos anos no último cativeiro, penúltimo, se eu não me engano, Babilônia. E a Babilônia tinha herdado a cultura persa. E todas essas culturas ancestrais, o povo hebreu herdou parte dela. E quem construiu o diabo, o chifre vermelho com tridente na mão, foi a igreja romana. Tirou dessas religiões pagãs do passado. Por exemplo, o deus Netuno. O chifre tem uma história. Dentro dessas religiões pagãs, o chifre era honra, era mérito, era poder, era autoridade. Tanto que os exércitos desses países que professavam essa fé pagã, os seus soldados, eles tinham uma representação do chifre, porque eles acreditavam dessa forma. Lúcifer, aquele que traz a luz, que eu já expliquei aqui a definição dessa palavra, da onde surgiu isso, né? Eu não sei, eu já disse aqui que de manhã aparece aquela estrela do lado do sol. O sol está nascendo e tem uma estrela ali. Que é a estrela da alva, a estrela da manhã. Eu já falei, eu já vi várias vezes. Várias vezes você passa ali na estrada do Galeão, você vê o sol saindo e a estrela do lado direito. Aquela estrelinha, ué, por que ela não se apagou? Por que ela não foi embora? Ela está ali. Mas aquela estrela ali tem um nome, planeta Vênus. Então não tem nada de místico nisso. Só que no catolicismo romano se perpetuar, eles primeiro tiveram que dar forma àquilo que não tinha forma. Aquela ideia pagã, mística, certo? Do diabo. Dentro da história pagã não existe um personagem, uma figura diabólica. Não existe. Quem construiu isso foi a Igreja Católica. Dentro da mitologia egípcia, grega, eles tiveram as suas ideias relacionadas a esse misticismo. Mas o povo hebreu não. O povo hebreu cria em apenas um único Deus. Tanto que Jó, naquela passagem do primeiro capítulo, que diz que Satanás se apresentou, é ou não é? Tanto que o capítulo 1 de Jó e o 2 se repete. É a mesma coisa. Está lá escrito lá, que Satanás. E a mulher do Jó chegou para ele e diz: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Qual foi a resposta de Jó? Primeiro ele disse: como uma louca tu falas, não é? Podemos nós recebermos apenas o bem de Deus e o mal não? Então qual era a ideia que eles tinham? De que Deus, ele tanto pode fazer o bem, e se quiser faz o mal também. O bem e o mal, quem criou foi quem? Deus. Foi Deus. Então existe alguém que pode lutar com Deus, brigar com Deus, fazer frente com Deus? Não tem como. Que ele criou. Ele é criador de tudo. Tanto que lá em João, né, no livro histórico de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E todas as coisas foram feitas por quem? Por ele. Todas as coisas foram feitas. Aí eu falei sobre a criação e a formação. A criação se dá onde? Na psique, em relação a nós seres humanos. Então você tem uma ideia de construir um vaso. Aí você tem aquela ideia na cabeça, você vai pegar a argila e vai fazer, poxa, aquilo que você tinha na mente, que não tinha uma forma, você deu forma. O que aconteceu? Você formou. Vamos para frente, porque tem muita informação ainda. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos voltar para lá. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 48. Depois nós vamos ler Romanos 7, 22. 1 Coríntios 15, verso 48. Vamos ler o capítulo 47 para a gente seguir o raciocínio. O primeiro Adão da terra é terreno. O segundo homem
O Senhor é o quê? Do céu. Do céu. É engraçado, né? O segundo homem, soa mal isso, né? O segundo homem é do céu. E eu vou explicar isso aqui, e tem muita gente que tem dúvida, tá? Essa questão das regiões celestes. Que é isso aí? Paulo vem falando lá em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, ordens espirituais da maldade. Na onde? Nas regiões Celeste. dá a impressão que é um lugar, né, que não é terra. A impressão que dá isso. Só que quantos céus existem? 2, 3. 3. Concorda ou não? Não Isso sabia. é ciência. Existem 3 céus. Céu, terra, e está em outro planeta, está nos vendo. O que eles veem lá? O que eles veem? Eles veem o que na Terra? O quê? Aquela estrela lá, é a Terra, é o planeta Terra que está no universo. Concorda, Dilma? Imagina, Dilma, você em outro país, fora da Terra. Aí você está lá com a tua família, com o anel lá, e você olha assim, o planeta azul, bacana, né? Poxa, caramba, o céu, está no céu. Então o primeiro céu é o quê? Segundo, o universo. E o terceiro? Aonde Deus habita. Dá um glória a Deus aí. A morada. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Paulo, quando ele foi arrebatado, ele foi até onde? Terceiro céu. Terceiro céu. Olha como é que isso está bem colocado. Paulo não foi arrebatado do Rio de Janeiro para o Japão, não. Ou para Israel, ou para qualquer outro país, não. Ele também não foi arrebatado e ficou numa nuvem, num planeta qualquer desse aí, não. Não, ele atravessou tudo isso aí. Dá um glória a Deus, isso é tremendo. Aleluia, Jesus. Ele foi ao terceiro céu. Glória a Ele Deus. foi namorado. Aleluia, Jesus. Glória a E recebeu o Deus. Evangelho. Versículo 41. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Ei, se você é composto da natureza adâmica humana, você tem um comportamento humano. Não tem como você ser humano e ter um comportamento espírito. Não tem essa possibilidade. E aí está o porquê das religiões tentarem de todas as formas fazer do homem natural um homem o quê? Espiritual. Para isso, o que eles fazem? Botam roupas diferentes, não é assim? Você já viu aí a beca sacerdotal, a gola clerical, as mortuárias que eles se vestem? Já viu? Os mantos, os adornos. Por quê? Eles querem trazer uma imagem de santo, aquilo que nunca vai ser santo, que é o quê? A natureza humana, a carne. Não adianta, que a sem vergonha está ali dentro. O papo pode ter lá o seu chapéu, os seus adornos, ter lá o seu cedro de ouro, sua cadeira, mas é carne que está ali. E as pessoas que são humanas, que querem ver Deus e se iludem por causa da cultura e da religiosidade, olhando para a figura humana e achando que aquela figura humana é melhor, é superior a outra. Não. Por que nós adoramos ao Senhor Jesus ressuscitado? Porque Ele ressuscitou. E se Ele não ressuscitasse? Nós não íamos adorar Ele, não. Quem está entendendo? Não entendeu isso? Jesus de Nazaré, ele merecia ser adorado, Jesus naquele corpo. Tanto que ele falou o quê? Quando ele teve com a mulher samaritana. Capítulo 4, verso 23 do livro histórico de João. Que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele confrontou com o espírito mau, lá no capítulo 4 de Mateus, no deserto, o que ele falou? Adorarás somente a quem? Ao Senhor teu Deus. E aí? Se ele não tivesse no corpo de carne,
Era Deus ali de frente com o mal. Era ou não era? É. Mas ele estava no véu, e que ele falou, ele se referiu a quem? A Deus, como se ele falasse assim, não é eu, é Deus. Olha, você não teve alcance disso, teve? Está tendo alcance agora por causa do quê? Da revelação do Evangelho da Graça. Porque Jesus de Nazaré não recebeu a adoração de ninguém. Os mancos, os aleijados se prostravam, e diz lá alguns textos históricos que o adoraram. Mas Jesus mesmo não recebeu a adoração de quem? Porque ele não veio nessa terra para ser adorado, ele veio nessa terra para cumprir a lei e para estabelecer e inaugurar o novo pacto, a nova aliança. Essa sim. Então a ele seja a honra, a glória, a soberania, o poder, o domínio para sempre. Porque ele é o Senhor. Diga, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Está vendo como é que nós precisamos nos aprofundarmos na palavra? E se eu disser para vocês que eu estou só na metade? Vamos lá. Romanos, né? Capítulo 7, verso 22. Esse capítulo 7 é interessante, porque Paulo vem falando aqui o seguinte, que nós, que temos essa natureza adâmica formada de corpo e alma, diga, corpo e alma. O homem da perdição, os filhos da ira, Manel, não tem Espírito Santo. Não tem. Eles são corpo e alma. Porque o Espírito fala quem? Ao Espírito. Então, quando uma pessoa não ouve a palavra de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus, e aí nós temos um montão de gente assim, não estou dizendo que você tem que tirar essa conclusão precipitada. Mas pode ter certeza, porque Jesus de Nazaré, ele disse que aquele que é de Deus ouve o quê? A palavra de Deus. Agora, quem não é de Deus vai ouvir? Não vai ouvir. Não tem jeito. Não vai. E aí tem muita gente boa aí fora que não vai ouvir, nunca ouviu, e olha, não adianta nem você querer se meter. Deixa isso quieto. Não vai ouvir. Não tem como ouvir. A Bíblia denomina o quê? Filhos da ira. Vaso de desonra. Deixa que Deus vai dar destino a ele lá. Mas nós que somos do Senhor, fomos eleitos, fomos predestinados antes da fundação do mundo, como diz Paulo, nós temos herança. Nós temos promessa de Deus que deve se cumprir na nossa vida. Então, Romanos capítulo 7, o verso 22 diz assim, ó, porque segundo o homem interior, segundo o homem o quê? Interior. Opa, homem interior, mano. O novo homem, no espírito, o do céu. Diga, o do céu. O céu. Porque o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do espírito é o quê? Espírito. Aí ele diz assim, ó, olha o que ele fala, porque segundo o homem interior, o do céu, tem o prazer na onde? Na lei de Deus. Ele colocou lei aqui. Tá? Mas não é a lei de Moisés, não. É o Evangelho da Graça. Então você vai entender isso. Porque Paulo não era judeu. Ele não professava a religião judaica. Ele tinha as duas cidadanias, tanto romana quanto judia. Mas aqui não está se falando da lei de Moisés. Versículo 23. Porque vejo em meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado. Opa! Que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento que sirvo a lei de Deus.